Olá pessoal que acompanha o Jota Sobrenatural, tudo bem com vocês? Saudade de um videozinho de terror? Eu também tava. Eu já falei aqui pra vocês sobre o filme que bombou bastante tempo na Netflix, A Libertação. Isso não é nenhuma novidade, mas o que eu vou te contar agora é o caso que esse filme se baseou para ser feito. Depois da vinheta. E aí, você já viu o filme A Libertação na Netflix? Eu confesso que quando comecei a vê-lo, nem parecia um filme de terror, porque a história se baseia numa família americana na qual a mãe cuida de 3 filhos. A mãe, interpretada por Andra Day, faz a personagem Ebony, uma mulher negra, pobre, que é viciada no álcool e mora num lugar complicado na questão de violência. Ela é uma mulher determinada que faz de tudo para mostrar o amor para os seus filhos, mesmo nas condições em que vive. E ela cuida da mãe doente, a Glenn Close, que faz o papel de Alberta. É uma mulher que está passando pelo tratamento do câncer. E, por situações que a gente não sabe, ela não se dá muito bem com a filha. E também tem os outros filhos. O principal deles, que sofreu a possessão, Caleb McLaughlin, que interpreta Nate na trama. Por que esse filme é interessante? Porque esse filme se baseia em um caso real que aconteceu em 2011 na cidade de Gary, no estado de Indiana, nos Estados Unidos. A mulher, Latoya Ammons, da mesma forma que no filme, ela vivia com a sua família numa casa com os seus 3 filhos e cuidava da sua mãe Rosa. O que acontece no filme desde o início, você percebe que as crianças começam a ter marcas, como se estivessem sendo violentadas, agredidas. E também, cada vez mais, ocorrem discussões entre os familiares, os filhos não dormem direito, há muitas brigas dentro de casa, a ponto que a polícia tem que chegar a intervir. E, de fato, isso aconteceu no caso lá em Indiana. A polícia foi ver o que estava acontecendo, até mesmo o conselho tutelar começou a investigar a situação. Mas o que de fato ocorria? Bom, conforme vemos no vídeo, moscas começavam a aparecer do nada, mas não eram qualquer mosca, eram moscas farejeiras negras, grandes, que apareciam especialmente no final da tarde, no alpendre da casa. Mas só aparecia ali e não nas casas vizinhas. E o interessante é que era no inverno, algo que começava a acontecer seguido. Eles até mesmo contrataram detetizadores, mas não adiantou nada. As moscas persistiam. Outro fato que acontecia era que se ouvia passos na casa de madrugada, quando todos estavam dormindo, como se fossem passos pesados no sótão. Portas se abriam do nada. Um cheiro muito ruim também era característico na casa, além de uma espécie de viscosidade escorrer das janelas. Além dessas situações, as crianças começavam a se comportar de forma estranha. Falavam sons guturais que não se entendia o que elas diziam, não dormiam bem à noite e algumas começaram a sofrer violência, no caso de ser arremessadas de um canto para outro. Aconteceu, inclusive, algo que até mesmo foi presenciado por uma autoridade do local. Uma das crianças subiu de costas numa parede, algo que seria impossível ser feito quando não houvesse uma presença espiritual, digamos assim. Então a mãe começou a procurar ajuda. Com o tempo, um padre teve lá na casa, fez 3 exorcismos e as coisas começaram a se acalmar. Mas, de fato, só houve mudança depois que a família deixou a casa em 2012. Agora você talvez se pergunte, será que não foi tudo armado? Bom,
há muitas testemunhas do local. Inclusive, né, como eu disse, o próprio conselho tutelar de lá, que não é esse nome que se diz, né, mas age dessa forma em proteção das crianças, antigamente achava que a mãe estava batendo nas crianças, mas não era isso que acontecia. Eles presenciaram muitas coisas. Além das moscas, por exemplo, gavetas se abriam do nada. As coisas eram reviradas nas gavetas, e as gavetas se abriam mesmo quando estavam trancadas. Pegadas foram registradas também, como se alguém andasse com botas enlameadas, da sala para a cozinha, e terminavam numa porta que estava fechada. Ninguém abriu a porta de saída. Além disso, quadros caíam da casa, das paredes, e foi presenciado também um vulto na casa. O interessante é que, com o caso saindo na televisão, sendo abordado, foram feitas pesquisas e se descobriu que aquela casa havia sido construída em 1990, mas antes dela havia uma outra casa que nos anos 60 havia ali um grupo de pessoas que estava fazendo invocações demoníacas, conjurações para obter favores de certas entidades malignas. Inclusive, uma mulher que hoje é cristã disse que pertenceu a essa seita nos anos 60, se arrepende muito, mas disse que ali eram realizados muitos rituais. Bom, a família deixou o local e só assim as coisas se acalmaram. Mas em 2018, um documentário foi feito sobre aquela casa. Zak Bagans, um apresentador de televisão, ele comprou a casa para poder fazer investigações paranormais lá dentro. E ele conduziu essa investigação com a sua equipe e tiveram experiências perturbadoras. Como vocês podem ver, um trechinho do documentário A Casa do Demônio, agora aqui. Hello? Someone down there. Somebody get over here. Somebody get over here. What the what, bro? God, the whole energy just changed in there, dude. What did you see, man? Oh my god. Oh my god. All of a sudden I felt this ice cold wind go down my back here, and then I was just paralyzed. And then I saw something on this camera, something glowing. And when I saw that thing creep in, I felt this just surge of energy come up those stairs and just break me out of that like paralysis state. E aí, o que você achou? Os membros da equipe, alguns começaram a passar por depressão após estarem naquele local. Também foi relatado infecção intestinal. E o próprio Zak Bagans, que dirigia toda a produção,
ele passou a ter problemas de visão depois do caso. A questão é que foi tão perturbador para eles que estavam fazendo a investigação para mostrar na televisão que o diretor, né, o apresentador que havia comprado a casa, resolveu destruí-la completamente. E hoje ela é um terreno vazio, ninguém mais construiu nada lá em Indiana, na cidade de Gary. O que se diz é que no local, o padre pelo menos falou que aquilo ali serviu como um portal para uma outra dimensão, para outros seres se manifestarem. De modo que mesmo ninguém tendo construído nada lá, aquele lugar ficou amaldiçoado e ninguém mais construiu. O nome da casa foi dito que era a Casa dos 200 Demônios, porque um médium antes também foi chamado para o local e sentiu a presença de diversas entidades demoníacas. E ele disse que ali tinha pelo menos 200 demônios. Quer saber mais sobre esse caso? Dá uma olhada aqui embaixo do vídeo que eu coloquei a reportagem com detalhes do caso e também da investigação. Esse é a parte 3 da série que estamos apresentando de lá, Lugares Assombrados Reais. Você conseguiria visitar um lugar assim? Se não viu o filme, veja na Netflix A Libertação, que trata especificamente dessa família e do caso que aconteceu. Não se esquece, continue acompanhando J Sobrenatural e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Até mais.